E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. A gente já passou por uma semana nessa situação aí de isolamento e você teve as atividades no eClass, no EAD, para poder acompanhar o conteúdo. Não sei se você conseguiu se organizar. Eu não sei quanto tempo isso vai ficar assim ainda. Eu vi que muita gente fez as atividades e, gente, espero que vocês estejam bem, mas a gente vai ter que, talvez, continuar nesse sistema aí de atividade à distância. E para poder te ajudar antes de continuar com o nosso conteúdo, que é botânica e os grandes grupos vegetais, vou fazer uma pequena revisão, coisa rápida, sobre os dois grupos que nós vimos. Então, são três vídeos bem rápidos, um sobre introdução às plantas, ou à botânica, tá? Depois, briófita e pteridófita, tá bom? Para poder te ajudar a entender a sequência do conteúdo, que é o conteúdo mais pesado, tá bom? Botânica é a ciência que estuda as plantas, os vegetais. E quem são os vegetais? Os vegetais são um conjunto de organismos que têm algumas semelhanças entre si e formam o que nós chamamos de reino vegetal, reino plante, a gente lê plante, ou reino metáfita, ok? Qual que é a principal importância que eles têm para a gente? Qual que é a importância das plantas? A importância das plantas, a importância ecológica delas é a capacidade de fazer fotossíntese e de produzir alimento para elas e para toda a cadeia alimentar. E elas fazem isso, dividem essa importância com as algas, tá? Mas o foco aqui são as plantas. As plantas são chamadas de autótrofos. Por quê? Porque autótrofo é aquele organismo que tem a capacidade de pegar substâncias simples como gás carbônico e água, tá bom? Substâncias inorgânicas e produzir substâncias complexas, que são fonte de energia para todos os organismos. Moléculas como açúcares, no caso a glicose, lipídios, proteínas a partir de aminoácidos, ou seja, a capacidade de produzir alimento, logicamente utilizando uma fonte de energia que é a luz do sol, tá bom? E além disso, de produzir alimento que mantém toda a cadeia alimentar, as plantas produzem como resíduo o gás oxigênio, que permite a respiração de grande parte dos organismos também, tá? Então, tenta lembrar alguma coisa que você coma, que faça parte da sua alimentação, que não venha de uma planta, que não seja planta ou que não venha de uma planta. Então, de alguma forma, toda a cadeia alimentar depende dos produtores, e planta é um produtor, tá? Além disso, plantas também são chamadas de eucariontes, por quê? Porque elas têm compartimentos na sua célula, tá? Não é uma célula procarionte, uma célula bacteriana. Elas são pluri ou multicelulares, porque tem muitas células na sua organização. E elas são autótrofas, tá? Tem parede celular de celulose, tem organelas que permitem a fotossíntese e o acúmulo de substâncias. O ciclo de vida delas é sempre alternado com uma fase sexuada e uma fase assexuada. Reservam amido, que é um açúcar, como fonte de energia, como fonte de estoque imediato. E o embrião delas é um embrião protegido pela planta-mãe. Olha só, as plantas e as algas não são iguais. Elas são organismos que estão em reinos diferentes. A alga é protista, plantas pertencem ao reino plante. Elas têm em comum a capacidade de fazer fotossíntese, mas a diferença principal se deve a dois itens, tá? As plantas, elas têm órgãos diferenciados, as algas não têm. E as plantas têm, na reprodução, a produção de um embrião maciço. Pensa na semente do pinhão, por exemplo. Aquilo é um embrião. E ele é protegido pela planta-mãe. Na reprodução das algas, isso não acontece, tá bom? Algumas algas parecem plantas, são inclusive grandes, têm um corpo bem desenvolvido, mas elas não têm órgãos diferenciados e não produzem embrião maciço, tá bom? Então, além de produzir oxigênio, além de produzir alimento para toda a cadeia alimentar, as plantas também mantêm a umidade do ecossistema, ajudam a manter o solo protegido. Então, são organismos essenciais à vida na Terra, tá bom? Então, no próximo vídeo, um pouquinho sobre briófita e depois as pteridófitas. Beleza, gente? Valeu!